Vamos lá, vamos então aos novos nomes, né? Porque hoje surgiu uma informação e que é real, porque a gente busca informação para tudo quanto é lado, mas é extremamente surpreendente, porque eu já tinha ouvido essa informação e fui procurar diretamente com o Boca, através do Marcelo Delgado, porque houve uma notícia de que o Verratti poderia ir para o Boca, e aí eu mantive um contato com o Delgado, que foi jogador do Boca, companheiro do Riquelme, que é o presidente, e hoje me comuniquei de novo com o Marcelo Delgado por conta dessa informação de que o atacante Marino Inestrosa, jogador de 23 anos do Atlético Nacional de Medellín, poderia estar vindo para o Vasco. E olha, foi uma surpresa, porque eu havia falado com o jornalista Tato Aguilera, jornalista argentino, que me confirmou, inclusive, que o jogador chegaria hoje a Buenos Aires. Chegaria nessa segunda-feira. Estava programado para ontem à noite, mais tardar no dia de hoje. Estava tudo certo entre Atlético Nacional e Boca. Tudo acertado. Tudo definitivamente acertado. Só que foi uma negociação que demorou 6 meses. Muito tempo. Porque puxa dali, puxa daculá, e percentual para um, percentual para outro, e o amigo do amigo, e o jogador, e aí tem que... Enfim, tinha muita coisa, o jogador não seria liberado no meio do ano pelo Atlético Nacional, e agora o Boca teria firmado a negociação. O agente do jogador, Camilo Gonzalez, não confirmou hoje em contato comigo se o Vasco fez uma proposta. No entanto, o Clube Atlético Nacional de Medellín, através do seu dirigente Gustavo Fermani, hoje afirmou lá na Colômbia de que o Vasco teria feito uma sondagem, não quis abrir o negócio. Só que a gente vai passando o dia, e os companheiros também, vários deram essa informação, a gente vai buscando informação, e o Vasco, sim, atravessou o negócio por conta da boa relação do Admar Lopes com a Colômbia, mais uma vez a Colômbia, por ser um jogador cobiçadíssimo. Esse jogador é muito cobiçado na América do Sul. Esse jogador, o Fluminense estava atrás para o lugar do John Arias. Esse jogador já jogou no Palmeiras. O Atlético Mineiro teve interesse nesse jogador. Enfim, todo mundo monitora esse jogador, que é considerado uma joia no futebol colombiano. De todas essas joias que se falam, esse cara aí é um cara que vai à Copa, jogador de altíssimo nível, é um jovem, tem 23 anos de idade, já rodou, ele saiu do América de Cali, clube rival, foi jogar nos Estados Unidos, no Columbus Crew, e acabou sendo comprado pelo Atlético Nacional. O Vasco entrou na competição pelo jogador, porque é aquilo, o empresário liga, conversa, tá, a gente não fechou não. Quer fazer uma proposta? E o Vasco fez uma proposta melhor que a do Boca. O Boca fez uma proposta de 5 milhões de dólares pela compra do jogador, fazendo uma mais-valia do atleta, no futuro, numa negociação, ele ter uma participação. Pois bem, o Vasco ofereceu os mesmos 5 milhões, mais dinheiro para empresário, comissionamento, percentual para o atleta, o jogador vai ter participação no negócio, 10%, e uma proposta salarial melhor, com um contrato maior do que aquele oferecido pelo Boca Juniors. E aí o pessoal deu uma travada. Inclusive, vou pedir ao Igor para botar aí, na Argentina foi um susto, tá? Porque Boca e River têm uma tradição de que são leões quando entram no negócio. Pô, como é que o Boca vai perder uma negociação com esse jogador? Eu ouvi o Riquelme falar numa coletiva, chama o jogador de Marino. Não, Marino está tudo resolvido, está tudo acertado. Nós, inclusive, demos isso aqui, porque essa notícia do Inestrosa circulou, mas o jogador estava praticamente fechado. E aí, a notícia. Há surpresa no Boca Juniors, porque na Colômbia afirmam que o Inestrosa poderá jogar no Brasil. E hoje, a decisão do negócio está na mão desse rapaz. Porque, por proposta, o Atlético Nacional já topou a do Vasco. A do Vasco é muito mais vantajosa,
porque o Vasco compraria 80% do jogador e o time verde e branco da Colômbia ainda ficaria com 20% para uma futura venda, que não há nenhuma dúvida. Um jogador de 23 anos com essa capacidade, amigo, vai ser comprado por 5 hoje e é vendido por 15 daqui a alguns anos, poucos anos. Então o Nacional de Medellín viu, e o mercado brasileiro hoje é muito mais atrativo do que o mercado argentino. Boca e River estão em baixa em termos de negócio. Ah, mas o Vasco também está. Só que o Vasco tem uma figura central nisso aí, que é o Admar Lopes, que é um cara que a gente já falou aqui, levou Falcão Garcia para a Europa, levou Rames Rodrigues para a Europa. Então, um cara que tem muito contato no futebol colombiano e tem sido muito importante nessas tratativas, ao lado dos scouts do Vasco, do Felipe Loureiro, que está participando diretamente disso, do próprio presidente Pedrinho. Enfim, então a negociação envolve esse jogador, que é um jogador que o Fernando Diniz falou recentemente sobre o jogador que ele gosta demais, porque é um jogador que se assemelha muito ao John Arias, porque ele é um cara que joga mais pela direita como Arias, mas circula no campo todo. Joga por dentro, joga pelo lado esquerdo, vem. Olha aí, se você olhar os melhores lances dele, ele está em tudo quanto é lugar do ataque. Mas é muito habilidoso, é muito forte, um jogador de muita força física. Inclusive, não sei se vocês viram o Instagram dele, ele postou uma pelada de férias dele. Vai lá ver. Senhor. A porrada comia. Então, ele está acostumado a esse tipo de jogo e há uma grande possibilidade, só que é claro, sabe como é que é argentino, né, rapaziada? Não vai abrir mão e está buscando. O Boca ainda não desistiu do negócio. Então, o Inestrosa já é jogador do Vasco? Não. Tem boas possibilidades, eu diria hoje que 80%. Mas, volto a dizer, a gente só vai dar um negócio fechado quando tiver assinado. Enquanto não tiver. Agora, Jean e Sérgio, me parece um jogador de uma prateleira altíssima, jogador que faz o Vasco crescer muito de nível e de prateleira. Você ter o Inestrosa na direita e você ter o Andrés na esquerda, aliás, os dois têm o mesmo sobrenome, né? Marino Inestrosa e Carlos André Inestrosa Gomes. Eu não sei se eles são irmãos, mas pelo menos em relação a cu de nitro, os dois são iguais, têm a mesma característica, correm que nem os malucos. E aí, Jean, o que você acha desse jogador vindo para o Vasco? Cara, assim, ô Flávio, logo que eu entrei no canal, eu comecei a criar umas expressões aqui que o pessoal, de vez em quando, na rede social, pega no meu pé. Eu criei a expressão que eu queria jogos quarta-feira, 21h45, para que esse é o horário nobre de quem está disputando alguma coisa, né? E o Vasco me deu, nos últimos 2 anos, vários jogos quarta-feira, 21h45. E eu criei uma expressão aqui, que na verdade a expressão não é minha, é do Luiz Roberto, sobre os negros maravilhosos, que o Vasco precisava ter negros maravilhosos no seu elenco, há um bom tempo. Que o Vasco era um time que beirava a anemia. Isso há anos, há anos. E hoje o Vasco é um time que, chegando ainda mais... Eu vou chamar de Marino, tá, Flávio? Eu vou me dar o direito de chamar de Marino. Marino. Porque eu e o Riquelme, a gente que jogou bola, a gente fala um pouco devagar, assim, fala um pouquinho diferente, né? O Marino chegando, eu vou te falar assim que a nossa cota desse tipo de jogador vai estar preenchida de uma maneira sensacional. E quando eu falo em cota, eu falo em cota positiva, eu falo em cota de... O futebol hoje é muito isso, muito. Quer ver uma coisa, Flávio? O rival contratou 474 extremas, todos gastando o olho da cara. E se você prestar atenção, eu não tenho esses números, eu não tenho. Mas se fizer a minutagem do final do ano passado, quem mais jogou foi o Plata. Quem mais jogou foi o Plata. Sim. Entendeu? Entre Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino, Michael, o Plata. Por quê, cara? Essa força física que é entregue na beirada do campo, isso é uma delícia para o treinador. Isso é algo que o treinador, assim, fica esfregando as mãos, sabe? Porque é uma questão de potência. Olha o vídeo desse cara. É um absurdo o que ele faz. Aí é o seguinte, Flávio. Você coloca ele de um lado. E assim, Flávio, eu hoje à tarde eu assisti uns 3, 4 vídeos dele. Ele circula em outras partes do campo, ok.
mas 80% dos vídeos que eu vi, ele tá do lado direito. Então, ele na direita, o Andrés Gomes na esquerda, como se habituou a jogar bem, com um meia por dentro e um centroavante imóvel, senhor Flávio Dias. Segura que eu quero ver, senhor Flávio Dias. Segura que eu quero ver. Peraí, se o Ryan ficar, joga onde o Ryan? O Ryan pode ser esse 9 móvel. Pode ser esse 9 móvel, né? tranquilamente. E o Brenner? É. E o Brenner? E o Mas Brenner? aí a gente ganha elenco. Mas é a importância. É isso que a gente pede. Há quanto tempo que a gente pede? Justamente isso. Olhar para o banco, você ter alternativa. E o Nuno? Também, Rojas. Mas é isso que a gente quer, Flávio, para a gente poder pensar em um Vasco que vai competir, que vai poder jogar outras competições, além do brasileiro, na parte de cima, sem se preocupar tanto com a Sul-Americana, desfalque. Tem que ter esse banco, né? É um jogador que esse sim, diferente do que eu falei do Brenner, me empolga bastante pela característica dele, pelo que eu vejo Reneno. Diga, Jean, pode falar. E assim, Sérgio, a questão do elenco, é isso, porque assim, ó, daqui a pouco vai começar lá, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, e daí a gente precisa rodar. A gente viu que o que a gente tem hoje não ganhou do Nova Iguaçu. Sim. Não ganhou do Nova Iguaçu. Exato. Exatamente. Entendeu? E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.